Olá, pessoal! Mais uma gravação aqui, então é sobre racionalização de denominadores, tá? Então, nós vamos aprender como é que nós vamos racionalizar os denominadores das expressões, ou seja, sempre no denominador nós vamos encontrar as raízes, ou seja, nós temos que eliminar esta raiz do denominador. Então vamos ver como é que se faz. Primeiro exemplo. 2 sobre raiz de 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de eliminar essa raiz daqui de baixo, do denominador. Então, eu vou pegar ela e vou multiplicar, colocar o sinalzinho de vezes aqui, esse pontinho, tanto em cima quanto embaixo a raiz de 3. Então, raiz de 3 sobre raiz de 3, igual. Agora, nós vamos multiplicar a parte de cima. Então, vamos multiplicar o 2, que ele não tem raiz, e o raiz de 3. Então, na hora de multiplicar, eles vão ficar como eles estão. O 2 vai ficar fora da raiz e o raiz de 3 vai ficar dentro. Na parte de baixo, nós vamos fazer a multiplicação dessas duas raízes. Observem que tem raiz de 3 vezes a raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Por que 9? Porque 3 vezes 3 é 9. E dentro da raiz, porque ambos estão dentro da raiz. Igual 2 raiz de 3 sobre a raiz de 9. Aí vocês vão extrair a raiz de 9, que nos dá 3. Então, em cima permanece igual e embaixo tira a raiz de 9, que é 3. Letra B. Raiz de 8 sobre raiz de 5. Temos que ter sempre em mente que quando nós tivermos no denominador, raiz, nós temos que eliminá-la, tá? Então, como é que eu faço para eliminá-la? Eu pego a raiz de 5 e vou colocar aqui vezes, vou colocar raiz de 5 sobre raiz de 5, igual. Raiz de 8 vezes raiz de 5, ambas estão dentro da raiz. Se elas estão dentro da raiz, eu vou ter como resultado 8 vezes 5, que é 40, dentro da raiz. Por quê? Porque as duas estão dentro da raiz. No exemplo anterior, o 2 não estava dentro da raiz, então ele continuava fora. Depois a parte de baixo, raiz de 5 vezes raiz de 5. Abre a raiz e coloca 5 vezes 5, 25. Agora vamos dar a resposta. Igual, raiz de 40, deixa assim indicado, raiz de 25, que é fácil, né? Dá para nós extrairmos, nos dá 5, tá? Então, são os dois exemplos. Agora, exemplo C. 5 sobre 3 raiz de 10. Sempre em mente que quando nós tivermos raiz no denominador, nós temos que eliminá-la. Então, eu vou pegar somente a raiz de 10, somente. O 3 não, o 3 fica fora. Somente a raiz de 10 e vou colocar aqui vezes raiz de 10 sobre raiz de 10, tá? Igual, o 5, ele tá sem raiz, então ele fica fora. 5 vezes raiz de 10 é 5 raiz de 10. Agora, eu vou pegar este 3 aqui, vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui e vou fazer a multiplicação de raiz de 10 vezes raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é a raiz de 100, tá? Porque 10 vezes 10 é 100. Agora vamos começar a dar resposta. Igual 5 raiz de 10 sobre, pego 3, coloco 3 aqui, raiz de 100, ela vale como 10, tá? Igual, em cima tudo igual, 5 raiz de 10 sobre 3 vezes 10 dá 30.
Bah, mas aqui dá para simplificar, 5 e 30 são números que dá para simplificar pelo mesmo número, que é o número 5. Então, 5 por 5 dá 1, 30 por 5 dá 6. Igual, bah, eu não quero colocar esse 1 aqui, que não tem necessidade de colocar 1 aqui na frente da raiz. Então, tira ele e dá como resposta a raiz de 10 sobre 6. Observem que na A e na B até C, que nós fizemos até agora, todos os denominadores não têm mais raiz, ó. Não tem mais raiz. Se foi embora as raízes, porque a gente racionalizou estes denominadores. Outro exemplo, exemplo D. 7 raiz de 2 sobre 4 raiz de 6. Bom, o que eu tenho embaixo aqui de raiz? O raiz de 6. Então, eu vou multiplicar raiz de 6 sobre raiz de 6. Eu vou pegar isto aqui e vou jogar para cima e para baixo a raiz de 6. Agora, eu vou fazer a multiplicação de raiz com raiz. O 7 não está dentro da raiz, então joga ele fora. Mas A é raiz, só que tem dois números que estão dentro da raiz, o 2 e o 6. Então, 2 vezes 6 é 12. Depois aqui, o 4 está fora da raiz, então joga ele fora, deixa ele fora. Mas tem dois números que estão dentro da raiz, o raiz de 6 vezes raiz de 6 e da raiz de 36. Agora vamos começar da resposta. 7 raiz de 12, tudo igual. 4, boto o 4 aqui. O raiz de 36 eu retiro da raiz de 36, que é 6, né? A raiz de 36, a raiz de 36 quadrada é 6, né? Agora vamos continuar dando nossa resposta. Em cima, 7 raiz de 12, não tem o que fazer. Nós já fizemos lá no início a multiplicação das raízes. E 4 vezes 6 é 24. Não tenho que simplificar, os 7 e 24 eles não se simplificam um pelo outro, então tem como resposta 7 raiz de 12 sobre 24. Observem que no denominador não existe raiz, nós já tiramos, nós já racionalizamos. E outro exemplo, são vários exemplos como se racionaliza denominadores. Letra E, 2 raiz de 9, 2 elevado a 7. Ah, o que eu faço? Eu vou pegar essa raiz aqui e vou colocar aqui 9, o 2. Esqueçam da parte verde por enquanto. O 9, o 2, o 9, o 2. Embaixo também, o 9, o 2. Ah, mas onde é que tu tirou o 2 que é o verde, o 2 que é o verde? Eu simplesmente diminuí 9 menos 7. Tá aqui o esquema, tá? Tá aqui o esquema, 9 menos 7. 9 menos 7 é 2. Aí bota 2 aqui, que é a parte verde, e 2 aqui, que é a parte verde. Igual. Eu vou pegar e vou multiplicar a parte de cima, ou seja, o que está fora da raiz, continua fora, que é o 2, e a raiz de 9, 2 na segunda, continua ali igual. Só fiz a cópia, tá? Só copiei. Sobre. Agora eu vou pegar raiz, vou pegar o índice, que é o 9, tá aqui, vou pegar a base, que é o 2, e agora o esquema do rosa é o seguinte, eu vou somar 7 mais 2, 7 mais 2 dá 9. Então, o esquema para achar o 9 é 7 mais 2, que aqui é a parte rosa, tá? Igual. Em cima vou fazer a cópia, o 2 fora da raiz, raiz de 9, 2 na segunda. Só copiei para de cima. A parte de baixo nós vamos retirar, nós vamos eliminar essa raiz. Por que nós vamos eliminar essa raiz? Porque o 9 é igual ao 9. Então, a raiz aqui, ela não vai existir mais. Se ela não vai existir mais, porque ambos são iguais, só sobra o número 2. Aí, eu simplifiquei 2 por 2, que me dá 1. Não precisa colocar o 1 aqui, tá? Não precisa. Raiz de 9 e 2 na segunda é 4, tá?
Então, o esquema tá aqui como é que se acha o verde e o rosa. Depois a F. Outro exemplo para vocês se sentirem mais seguros. 4, raiz de 3, raiz cúbica de 3 e o 5 aqui que é a nossa base, né? Observe esses modelos aqui. Esses modelos aqui são quando tem números no índice diferente de 2 e no expoente da base também aqui tá diferente. Então, nós vamos ter que fazer esses esqueminha verde e rosa. Outro exemplo, conforme aí. 4 sobre raiz cúbica de 5. Nós vamos pegar a parte de baixo, colocar em cima e colocar embaixo. Raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3, as bases 5. Agora vamos para a parte verde. Como é que eu achei 2? Eu diminuí 3 de 1 aqui que não aparece. Então, 3 menos 1 dá 2. Aí tu coloca tanto em cima quanto embaixo o número 2. Igual. A parte de cima vai ficar tudo igual. Por que vai ficar igual? Porque está fora do parênteses o 4 e a outra está dentro da raiz. Então, tudo igual. Só simplesmente faz a cópia. Sobre raiz de 5, bota a raiz de 5, que é a base, coloca o índice, que é 3, e agora vamos achar a parte rosa. A parte rosa, como é que se acha? 1 mais 2, 3. Então, igual a parte em cima eu só copio sobre quem é que eu tiro aqui da raiz, como 3, que é o expoente é igual ao índice, tu vai cortar a raiz, sobra só o número 5, tá? Sobra só o número 5 igual a 4, raiz cúbica, eu peguei o 5 ao quadrado e elevei, que é 5 vezes 5, 25, sobre o número 5, tá? Então, o esquema verde está aqui, como é que se acha, que é 3 menos 1, 2. E o esquema rosa, como é que se acha? 1 mais 2, 1, mais 2, 3. Que é o esquema rosa, como é que se acha o expoente do radicando, da base, tá? Então, para nós finalizarmos a racionalização de denominadores, é nós sumirmos com aquela raiz do denominador, tá? Então, sempre peguem a parte de baixo que tem a raiz, coloque em cima e coloque embaixo. Peguem a parte de baixo, coloque em cima e coloque embaixo. Peguem a parte de baixo, coloque em cima e coloque embaixo. Peguem a parte de baixo, coloque em cima e coloque embaixo. Peguem a parte de baixo, coloque em cima e coloque embaixo. Pega a parte de baixo, coloque em cima e coloque embaixo, tá? São 5 modelinhos de racionalização de denominadores, tá? Então, beijos para vocês, abraço, depois eu disponibilizo lá os exercícios para ser feitos em relação à racionalização de denominadores. Abraço.